Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A live de hoje, o assunto principal é como perder a insegurança de atender clientes de terapia. Essa é mais uma live para você melhorar os teus conhecimentos, habilidades e atitudes em relação a ser terapeuta, em relação a entrar nesse mercado. E para quem que é essa live de hoje? É exatamente para você que está se preparando para se lançar no mercado de terapia, ou talvez para você que já é um terapeuta, mas ainda sente dificuldades, como todos nós sentimos dificuldades no início, de como atender, quais técnicas usar, como proceder. E essa live é para falar um pouco como você pode perder essa insegurança, como que você pode atender mais clientes. Fique comigo até o final e eu vou citar alguns exemplos, ajudar você a resolver algumas objeções. Os maiores obstáculos que eu acredito que todo terapeuta enfrenta, eu enfrentei e até hoje enfrento a todo momento, um deles é a questão bate aquela insegurança. Por que essa insegurança? Porque geralmente quando nós pensamos em desenvolver outras pessoas, nós temos aquela imagem de ser o salvador, de fazer as coisas acontecer, de ter que ser a perfeição, ter que ser melhor para poder causar essa mudança. E esse tipo de pensamento acaba nos trazendo muitos julgamentos, acaba trazendo à tona muitas crenças e acaba a todo momento nos limitando para a gente seguir adiante. Outra questão que é uma objeção forte para a gente é que nós começamos a tender a pensar que nós temos que ter resposta para tudo. Todo problema que trouxer para nós precisamos saber resolver. Como se a gente fosse... É uma mentalidade de que a gente tem que ser melhor do que tudo, do que todos para poder resolver. Esses são pensamentos e objeções que vão ficando na nossa cabeça e vão nos impedindo de a gente dar continuidade. Aí, junto com isso, vem a insegurança, né? Essa insegurança vem do medo de atender algumas demandas. Um exemplo, tem várias demandas como ansiedade, depressão, pânico, dores, traumas, várias demandas que quando você pensa na possibilidade de surgir essas demandas, você já começa a se cobrar e pensar, poxa, mas como que eu vou atender isso? E isso também acaba te travando e te limitando. Nós vamos falar durante essa live sobre essas objeções e como você pode ter uma nova visão delas. Outra questão bem recorrente é o medo da posição, do nível de conhecimento das pessoas. Isso entra principalmente em relação às profissões, né? Você como terapeuta, você em algum momento vai atender talvez o médico, o delegado, o promotor, advogado, dentista, pessoas que são de outras profissões e que pode ser que em algum determinado momento na tua vida elas foram uma figura de autoridade muito grande e só de você pensar em atender essas pessoas pode ser que em algum momento você se sinta bloqueado. E vai surgir para vocês, eu digo por experiência própria, vai surgir outras pessoas e você precisa entender que todo mundo sabe algo que você não sabe, independente da profissão dela. E você tem que começar a preparar a tua mentalidade para atender essas pessoas, porque elas virão até você. Quanto mais você desenvolver, quanto mais habilidade você tiver aí, conhecimento, em algum momento ou outro vai surgir essas pessoas para você atender elas. Aí você também é recorrente, e eu tive muito isso no início, aquele medo que você, poxa, mas será que eu vou fazer terapia? Será que a pessoa vai voltar para fazer comigo? E com o passar do tempo também você vai entender que isso é indiferente, você vai causar transformações na vida das pessoas, só do fato dela ir conversar com você, ela já vai ter uma transformação e você vai melhorando essa habilidade tua. Algumas realmente não vão voltar por questões específicas delas, outras talvez voltem mais tarde e tá tudo bem, você vai aprendendo a administrar isso com o tempo. E a outra questão que é uma objeção também, um obstáculo para você iniciar, é esse excesso de informação. Porque hoje nós temos acesso a muita informação e nós tendemos a querer saber tudo, tá pronto, para daí começar.
E esse é um outro erro bem grave, porque você nunca vai estar pronto enquanto você não se colocar no campo de batalha. Então essas coisas, a insegurança, essa questão de querer saber tudo para começar, de ter receio de algumas linhas, de ter receio de algumas profissões para você atender. Fique comigo até o final dessa live, e até o final dessa live você vai entender como eu superei algumas dessas questões e como você também pode superar e seguir adiante. Pensando assim nessas objeções, você deve entender que, primeiro, você não é o Salvador, você não é perfeito, simplesmente você está no caminho do autoconhecimento e talvez nessa trilha você conheça um pouco mais do que a pessoa que vem atender você, e está tudo bem, porque você tem que entender que essa trilha, esse caminho, você vai fazer junto, não é você que vai transformar ele, é o caminho que você vai propor para ele que vai causar uma transformação nele. Você não consegue, se você tiver com a ideia de que você vai transformar a vida da pessoa, você vai se frustrar sempre, porque ninguém consegue transformar ninguém. A única coisa é que com congruência, através do exemplo, você sendo equilibrado, você mostrando o caminho, ele vai encontrar as verdades e você vai saber questionar ele nos momentos certos. Isso mesmo. Deve agir com o que você tem. Você tem que iniciar com o que você tem. Se você esperar ter toda uma estrutura, ter todo o conhecimento, ter todas as habilidades, você vai continuar, porque a vida toda você vai aprender. Não tem como você estar pronto. E você vai aprimorando. A tua segurança vem com a prática. Lembre, enquanto adulto, nós acabamos esquecendo de uma coisa que é tão poderosa. Há algo mais importante que você aprendeu na vida, uma situação onde você teve que evoluir, se superar, que foi a maior que você passa na vida, foi quando você aprendeu a andar. E na maioria das vezes, entre 1 ano, 2 anos, ali você aprendeu. Você tinha medo, você começou a andar, você caía, você tropeçava em alguma coisa, mas assim, ainda assim você continuou. E hoje você anda tranquilo, você nem sabe, mas naquele momento era um dos maiores obstáculos que você tinha que superar. E você conseguiu. Mas você não pegou de uma hora para outra e começou e saiu andando e saiu correndo. Não, você teve todo um passo a passo. E a gente acaba esquecendo dessas questões, que nós superamos muita coisa na nossa vida e tendemos a, quando vamos começar uma atividade nova, como querer desenvolver um novo trabalho, já querer ir para o resultado, já querer chegar lá em cima. E não, tem que caminhar o caminho. E outra coisa interessante, não olhar para o resultado, não ficar focado no resultado. Poxa, eu atendi tantos clientes, tantos voltaram, tantos não voltaram, o cliente não achou legal, eu não tenho tanto cliente agora. Você tem que cuidar do processo, porque tudo que você vai fazer já tem alguém que está fazendo, tem alguém que já está caminhando. E você precisa entender que você tem que continuar o processo. O resultado vai vir, mas com o trabalho, né? Um exemplo básico é eu falando com você aqui nessa live. Eu estou em outro Instagram, eu tinha um outro Instagram onde tinha muito mais pessoas, tinha muito mais engajamento, e em algum momento eu tive bloqueios, tive uma objeção, teve algo que eu fiz errado e eu tive que iniciar novamente. E eu entendo que eu inicio novamente, não tenho o mesmo público, eu tenho que iniciar, é tudo novo, eu tenho que informar o outro Instagram, mas está tudo bem, porque eu estou seguindo o processo. Eu sei que essa live está gravada, eu sei que é um assunto relevante, eu me preparei para isso e eu sei que isso vai agregar para você. E então eu sigo o processo. Eu sei que se eu fizer, vai estar lá no meu Instagram, vai estar no meu YouTube, e em algum momento você vai ver isso. E para mim é isso que importa. Então, se o processo existe, alguém já fez, deu certo, esse alguém é referência para mim, eu posso replicar esse processo. E não preciso ficar me preocupando tanto por isso. Tá, então Saulo, você falou dos obstáculos, falou das objeções, mas como que eu posso superar esses obstáculos? Talvez você esteja se perguntando em relação a isso. Você deve começar desenvolvendo a tua autoestima.
Nesse momento, oi Grazi, oi Lúcia, estão chegando aí. A primeira coisa é você começar a desenvolver a tua autoestima e o teu amor próprio. E uma outra coisa que nós terapeutas tendemos a deixar de lado é ser empreendedor. Você é um empreendedor. Você faz o teu horário, você vai fazer o teu planejamento, você é um empresário. Você que tem que tomar conta de todo esse escopo do projeto. Por isso é importante ter objetivo, saber onde você quer chegar, quem que você quer atingir com isso. Você é empreendedor. Desenvolvendo a tua autoestima, estando bem com você, fazendo a tua terapia, desenvolvendo tuas habilidades, desenvolvendo o teu amor próprio, você vai conseguir passar segurança, indiferente da pessoa, da profissão, do cargo da pessoa que chegar para você atender. Você tem que se colocar em movimento, você tem que, ao tempo todo, para você ter cliente recorrente, você tem que investir o teu tempo e o teu dinheiro. Volto a falar isso que eu acabei de falar um pouco antes. Eu produzindo conteúdo, eu estou me colocando à prova, colocando para ser visto, para ser lembrado. Tudo isso é um investimento, investir no meu tempo, investir no meu conhecimento e aprimorando as minhas práticas. Quanto mais eu faço isso, mais eu me coloco na caminhada. Ofereça o teu trabalho, procure as pessoas certas. Eu tenho falado ultimamente muito nisso. Inicie falando para algumas pessoas, não tem importância falar para poucas pessoas, porque cada vez que você fala sobre a tua maneira de atender, sobre as técnicas que você utiliza, melhor você está aprimorando você, e essas poucas pessoas elas vão começar a levar para outras, e até você chegar em públicos maiores. Não deixe de fazer isso. Falei da questão de que eu tive que mudar do meu Instagram no meu Facebook. Outra coisa também, a todo momento você está quebrando o padrão, você está mudando. Um exemplo, eu tive a fase no início onde eu não me joguei totalmente, eu não tinha um consultório para atender, então eu trabalhava com outras coisas e atendia nos horários que eu podia. Né? Então eu comecei atendendo pouco, atendendo em casa, aprimorando minhas técnicas, até que eu aluguei um consultório, montei a estrutura para atender, e aí vem pandemia, e você tem que, nesse momento, por exemplo, estou falando aqui da minha casa, mas eu tenho o consultório que está lá, atendo mais à noite no consultório. Então, você a todo momento você vai se aprimorando, porque as coisas vão acontecer. Vai um passo de cada vez, não precisa se jogar totalmente, não precisa querer resultados extraordinários no começo, mas não deixe de fazer, se coloque em movimento. Continue comigo até o final dessa live, que ainda eu vou te dar mais insights em relação a como você vai superar esses. Vou dar para você alguns exemplos de superação a objeções parecidas dessas que nós terapeutas temos. Tem uma parte num vídeo que o Cortella fala, que eu acho muito interessante, muito relevante nessa questão de que você tem que estar prestando atenção no processo. Eu lembro de uma entrevista que o Cortella deu, onde ele comenta que a filha dele, que é advogada e tal, ela chega para ele e fala: poxa pai, você fala tão bem, você tem uma desenvoltura, você consegue envolver a plateia, você sabe de vários assuntos. Eu queria ser como você, para eu conseguir ter mais êxito na minha comunicação. E aí ele refletindo sobre, né, ele comentando, é claro, é só você passar tantos anos trabalhando nisso, tantos anos como professor, tantos anos estudando, tantos anos falando, que aí você vai ser igual eu. Né? Aí ele comentou da primeira vez quando ele saiu do Paraná e foi para São Paulo, onde eles foram numa missa num domingo, e ele sentou lá nos últimos bancos, ele tinha pavor, ele queria ficar escondido. E como ele era um dos mais jovens, na hora de ler uma palavra, o padre chamou ele lá no fundo. Mas ele teve coragem e foi tremendo as perninhas, foi com frio na barriga, e ele falou aquele dia. Mas ele se sentiu muito bem, ele gostou de falar, mesmo com medo. E já no segundo domingo ele já sentou mais no meio, o padre chamou novamente. No outro domingo ele já estava sentando na ponta.
Já nos próximos domingos ele já estava lá junto com o padre, já estava falando todas as leituras que ele podia. Mas foi um processo. Ele começou, o medo vai existir, o frio na barriga vai existir sempre. O que você não pode é deixar que isso te abata. Primeiro você tem que estar ciente, eu sou terapeuta, eu quero me colocar no mercado, eu já fiz algum curso, alguma formação, eu tenho esse potencial, e vai. Agora, com o tempo, você vai criar desenvoltura. Para gravar um vídeo anteriormente era uma dificuldade, muito difícil, eu não gravava, ficava com receio, gravava 10, apagava os 10 e fazia de novo. Até que chegou um ponto que eu consegui gravar 2, já estava legal. Aí até chegou num ponto que eu gravava 1 e não precisava editar tanto. De repente começa a fazer uma live por mês. Agora eu estou num desafio fazendo 3 lives por semana. E está tudo bem, é um processo, não precisa ser perfeito. Precisa estar no caminho, precisa estar se colocando para caminhar. Um outro exemplo interessante de você superar esses desafios, esses bloqueios, eu nunca vou esquecer de um professor meu, numa disciplina de economia, História do Pensamento Econômico. Era numa fase da minha vida, no início, onde eu trabalhava de garçom e eu tinha que arcar com as despesas de casa, ajudar a mãe e tal, e eu trabalhava muito. Então eu trabalhava a semana toda e trabalhava finais de semana. Quando eu chegava na segunda-feira e na terça, geralmente, que tinha as principais aulas de Introdução à Economia e História do Pensamento Econômico, que são matérias bem pesadas, bem maçantes, eu estava muito cansado. E eu tendia a dormir muitas segundas e muitas terças na sala de aula, porque o meu corpo também não aguentava. E eu acabei tendo que repetir por 3 anos consecutivos essas 2 matérias, porque eu não conseguia me concentrar, era muita leitura, eu não conseguia fazer. E eu lembro que no segundo ano que eu estava fazendo História do Pensamento Econômico, chegou eu e um colega meu no departamento de economia. O professor é o professor Marco Aurélio, um excelente professor, que eu tenho como referência até hoje. E eu cheguei desanimado, triste, né? Porque eu não tinha conseguido nota nem para ir para a recuperação, não ia conseguir fazer as provas. E eu dedicado, eu focado e tal, mas não estava além dos meus limites. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, professor, já cheguei assim falando, professor, eu entendo que o senhor tem todo um histórico, que o senhor sempre esteve presente na aula, que o senhor nunca faltou a aula, que o senhor é um excelente professor, todas as aulas o senhor deu certinho, mas eu gostaria que o senhor entendesse um pouco a minha vida. Nesse momento, professor, eu trabalho assim, tipo, eu não tenho esse tempo hábil, eu dormi muitas vezes, eu não consigo concentrar, no final de semana, eu só estudo de madrugada, eu não tenho outra maneira para eu estudar. E ele olhou para mim assim, bateu no meu ombro e falou, olha só, legal, é importante saber que você observou todos esses pontos que você teve que você não conseguiu estudar. Só que eu quero que você dê uma olhada lá para fora, em todas essas pessoas que estão lá fora, e você perceba que todas elas têm os seus problemas, todas elas têm as suas limitações, e ainda assim elas fizeram, e a grande maioria delas vão estar comigo numa outra matéria no outro ano. Nesse sentido, eu vou te dar a oportunidade, já que você está com essa consciência, de no ano que vem você fazer diferente e você estudar mais. Nossa, aquilo quando ele me falou assim, na hora eu saí daquele departamento, sabe, com aquela raiva mesmo, era uma raiva mesmo. Falando, poxa vida, eu falei para ele como que eu precisava de um apoio e ele me faz uma dessa. E aquela raiva naquela hora se transformou numa motivação. E eu falei, pois agora ele vai ver, no ano que vem eu vou estar aqui e no ano que vem eu vou fazer diferente. E saí dali já com o propósito na minha cabeça. E o que aquele professor foi muito sábio, que eu admiro ele até hoje? Ele não deu o que eu queria, ele deu o que eu precisava. Ele achou em mim um sentimento que ia fazer eu me superar. Porque ele sabia que era possível. Todo mundo tem as dificuldades. E eu digo para você hoje assim, como terapeuta ou quem que você quer entrar no mercado,
Qual o sentimento que vai fazer você parar de dar essas desculpinhas, de você achar que não está pronto, de você achar que tem que ser melhor, de você achar que tem que fazer aquele outro curso, achar que tem que ter demanda demais, achar que as pessoas vão ter que gostar de você de cara? Acha esse sentimento que faz que essas desculpas que você está dando e crie algo para transformar isso em motivação. E se coloque no mercado com o objetivo de ser um top terapeuta, de ser alguém melhor. E siga em frente. Siga o exemplo desse professor que eu tenho para mim como um dos melhores exemplos. Tanto é que no ano seguinte, eu tenho até hoje o livro, eu tenho xerox do livro, porque eu não tinha dinheiro para comprar, então eu ia tirando xerox. Eu tenho até hoje ele todo escrito. E se eu pegar um capítulo, se alguém pegar e me perguntar, talvez ainda eu lembre corretamente um capítulo daquele livro, porque eu estudei de madrugada, trabalhando do jeito que eu estava, mas eu não precisei nem ir para a recuperação, tirei uma super nota e melhorei nas outras disciplinas, porque eu parei de dar desculpa para mim e eu sabia qual que era o caminho que eu queria chegar. Mas foi ele que me fez ver isso, eu sou grato por ele, é um exemplo que eu levo comigo. Nesse sentido, quando eu digo assim, você precisa entender esse sentimento e criar isso, é como se fosse uma dissonância. Ou seja, pense que a tua vida está correndo tudo bem, está correndo tudo tranquilo, de repente surge algo inesperado, um acidente, a perca de alguém, fica desempregado, alguma coisa, e aquilo te leva para baixo, mas te causa uma transformação. Isso faz com que você entre em ação, saia da zona de conforto, isso mexe com a tua cabeça. E quando você faz isso, você cria uma nova oportunidade. Você pode criar isso, mas eu vou contar uma pequena história para você. Existia umas mulheres no lago, tomando banho lá no lago, no rio. E as três tomando banho no rio, de repente elas olharam assim na mata, um senhorzinho lá, tipo, levantava a cabeça, se escondia, levantava a cabeça, se escondia. Aí até que uma delas olhou assim para aquele mato e falou: Ei, você que está querendo ver nós sairmos da água para você ver o nosso corpo, para você ver a gente nua, nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar aqui até você ir embora. Você não vai conseguir o que você quer. Aí o senhorzinho levantou lá atrás do mato, assim, com um balde, falou: não é isso não. Na verdade, eu só estou observando aqui porque eu trouxe a comida para alimentar o jacaré que vive nesse lago. Automaticamente as três saíram correndo do lago e foram embora. Ou seja, esse jacaré foi uma dissonância. Aqui está confortável, não vou sair daqui, você não vai ter o que você quer e tal. Mas de repente surge um jacaré e você tem que sair da zona de conforto, você tem que correr, você tem que desistir daquela tua ideia. E é possível de você criar esse jacaré para você na tua vida. Como que seria isso? Em hipnose, em PNL, no processo de coaching, nós chamamos de quebra de padrão. Você acha que é à toa que as pessoas que estão mais desenvolvidas, as pessoas que já têm um feeling para o negócio, elas falam em tomar um banho gelado, em fazer uma corrida, em andar por um caminho diferente, em ler um livro totalmente destoante do seu assunto? Tudo que você faz diferente do teu processo normal é uma quebra de padrão. Uma vez que existe uma quebra de padrão, o teu cérebro fica um pouco confuso e ele tende a sair do processo normal e ele abre mais possibilidades para você. Ou seja, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que fazer uma live, então eu posso tomar um banho gelado porque eu estou confortável, logo quebro o padrão, dá um desconforto, mas aí tá legal, eu tenho o controle, eu vou tomar um banho mais quentinho agora e tal. Uma vez que eu quebrei o padrão numa coisa pequena e eu controlei, eu já ensinei nesse dia o meu cérebro que tudo que acontece de coisas que não está planejado, eu tenho o controle, eu posso manter o meu controle e arrumar a situação. Quando você levanta de manhã, que você arruma a tua cama, é uma tarefa simples, mas você está dizendo para o teu cérebro: eu me propus uma primeira tarefa do dia, já cumpri com sucesso, está tudo bem.
gera novamente um aprendizado já de manhã no cérebro, que as próximas tarefas vão ser ainda melhores, porque você vai conseguir cumprir. Uma vez que você vai fazendo essas pequenas coisas, sempre mantenha essa quebra de padrão e essa disciplina em coisas pequenas, que isso vai manter você o dia todo focado para você ver as novas oportunidades. Mas ainda assim, falando isso, pode ser que tenha algumas coisas na tua cabeça, algumas objeções, como: mas eu acredito que ainda não estou pronto. E eu digo para você assim: você nunca vai estar pronto. E tenha medo se você estiver pronto. Porque se você estiver pronto, você não vai ter tanto zelo, você não vai ter tanto cuidado e você não vai dar o teu melhor. Você vai ficar confortável. E quando você está confortável, coisas inesperadas acontecem, e até você ter a atitude de arrumar e organizar essas coisas, você já cometeu erros. Então, não espere estar pronto, nunca estará. Não me sinto capaz, e se eu não souber conduzir? Essa é uma das perguntas recorrentes, principalmente quando eu faço mentorias. O sentimento de capacidade pode vir de várias situações. Pode ser algo que você acredita, pode ser algo que foi implantado lá na tua infância, e através de um processo de hipnose, de uma terapia, você consegue encontrar isso. Então, passe pelos processos que você quer aplicar, isso é importante. Se eu não souber conduzir, você tem que entender o seguinte: mais de 70% da tua terapia não é você ter ferramentas e conduzir, é você conseguir criar um ambiente de empatia e você conseguir criar o acolhimento para o teu cliente. E juntos vocês vão encontrar soluções, porque se ele estiver num ambiente sem julgamento, com empatia do profissional, ele vai trazer à tona, a mente dele vai trazer à tona coisas que não traz normalmente. E é isso que importa, é isso que precisa ser trabalhado. Saulo, mas eu não sei qual abordagem usar. Assim, se você tem uma formação, primeiro, eu sempre aconselho, use em você, para você sentir como que é. Você tem uma formação, você usa em você, logo você já vai saber mais ou menos os resultados que o teu cliente pode ter. E comece com ela. Mas eu vou repetir na próxima. Se a pessoa é diferente, você vai treinar ela. Fique boa nessa ferramenta, nessa abordagem. E depois você vai agregando. O importante é que você transpasse essa segurança, que você saiba o que você está fazendo. Não precisa saber todas as coisas, precisa saber um pouco e começar com esse pouco. Saulo, mas meu cliente sabe mais do que eu. Você tem que entender que todas as pessoas sabem mais do que você. Todo mundo sabe coisas que você não sabe e talvez você nunca vai aprender na vida. Ele tem que estar ciente disso, mas talvez ele não saiba aquilo que você sabe. 70% das pessoas, se elas estudarem o que você estudou, elas vão saber o que você sabe nesse contexto. Mais uns 15 a 20%, se elas passarem pelas experiências que você passou, elas vão ser igual a você. Mas um pouco menos ali de 10%, é só você. É só você que sabe fazer daquela maneira. Isso é a diferença que faz a diferença. E ninguém com mais os conhecimentos e convívio com você não vai ter esse feeling, porque aí junta as suas habilidades naturais. E leve isso para você. Qual que seria um jeito errado de eu tentar superar esse obstáculo? O que eu vejo, eu já passei por isso também. Colegas meus próximos a mim, eu vi entrando nessa, fazer várias formações num curto espaço de tempo e sem praticar. Porque não adianta você assimilar conhecimento. Você pode ter um exemplo num livro que você leu. Se eu perguntar dele agora para você, você já não lembra. O livro que eu mesmo escrevo, eu tenho que recorrer a ele a todo momento. Estou preparando um curso do livro que eu fiz, todo momento eu tenho que voltar lá no livro, porque eu não lembro o que eu mesmo escrevi. Porque o cérebro vai gravar para você a prática. Quanto mais você faz o curso, pratica, aí faz outro curso, pratica. Isso vai tornando parte de você, a todo momento você está aprendendo. Agora, se você pegar muita informação, o excesso de informação gera confusão.
E o fato de gerar confusão faz com que você procrastine, que você pare e você acha que você precisa aprender mais. Vou dar um exemplo para você. O que você entende de cirurgia cardíaca? Se você não for um médico que estiver ouvindo essa live, a probabilidade são que você entende muito pouco. Talvez saiba alguns sintomas. Logo, o teu cérebro não tem confusão nenhuma. Mas se você for para uma sala de aula e for fazer uma aula com um médico, uma cirurgia cardíaca, participar de uma cirurgia, você vai começar a aprender algumas coisas. Aí vai começar a surgir confusão. Poxa, mas tem essa veia, tem essa questão, tem que ter essa pressão e tal, esse aparelho, esse tipo de medicação. A confusão vai aumentando. E é óbvio que aí você vai ter que aprender mais sobre medicina, sobre medicamentos, sobre enfermagem, sobre um monte de coisa. Então, o excesso de informação não te torna um bom terapeuta. Pelo contrário, ele te torna um terapeuta confuso. Então, dê o tempo para você de assimilar a informação, praticar. Assimilar a informação, praticar, testar. Pratique em você, pratique nas outras pessoas. E aí você vai ficando bom. Querer saber todas as abordagens. Esse também é uma outra questão assim, poxa, eu fiz o curso de coaching, eu quero já saber todas. Não, primeiro entenda isso. Eu fiz PNL, eu sou psicólogo, eu sou psiquiatra, tal. Você não vai também conseguir, até porque assim, você tem um perfil, você tem um aprendizado, teve coisas que você sofreu e as ferramentas que você utilizou que deu resultado para você. Isso automaticamente você já vai levar mais segurança para o teu cliente. E essas são as que você pode começar. Outra questão, e isso também vem principalmente da juventude, é querer resultado rápido. Resultado rápido não existe. E se chegar não vai ser muito bom. Não vai ser nenhuma mídia boa para você. Poucas pessoas que chegam até você, isso agora eu estou falando um pouco mais profundo da hipnose, menos de 30% das pessoas que chegam no consultório comigo são extremamente suscetíveis à hipnose e dão um resultado muito rápido. Mais de 70% delas eu tenho que trabalhar, eu tenho que utilizar outras técnicas e talvez na terceira, quarta sessão que ela vai entender melhor o processo, vai assimilar melhor a hipnose e aí vai dar mais resultado. Então, resultados rápidos, eles tendem a não ser tão congruentes e sempre vai ter uma questão ou outra que você vai ter que ajustar. Então, continue o processo, siga as linhas que você tem mais habilidade e vai aprimorando e acrescentando aos poucos, cada uma. Então, Saulo, você falou de objeções, falou de jeitos errados e tal. Mas qual que seria, então, as maneiras mais certas para mim fazer isso? As maneiras mais certas você focar em uma abordagem, você ruminar aquela abordagem, você estar bom naquilo, e aí você aplica aquilo e vai se sentindo mais seguro para aplicar as outras. Escolha aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita, que você não entendeu direito ainda, não vai passar segurança para o teu cliente e você vai se frustrar. Então primeiro procure acreditar, acredite naquilo que você faz e aí você vai conseguir passar mais congruência. Comece com o que você tem. Eu dei o exemplo quando eu comecei, eu atendi em casa, eu comecei comprando alguns móveis, para depois poxa, é isso mesmo que eu quero, deu resultado dos meus clientes, eu vou aprimorar. Aí eu procuro um local, talvez se você não possa ainda pagar um aluguel do local, é importante ter um local dissociado da tua casa sempre que você puder, não é sempre que a gente pode. Mas, Saulo, mas eu não quero local e ficar o mês todo pagando. Então, arrume uma sala de cowork, arrume um colega que tem uma profissão parecida com a tua e que tem algum horário que você pode fazer. E isso já vai te ajudar, já vai te tirar da zona de conforto, você já vai estar num outro local, isso também já te ajuda. E olhe para as suas experiências anteriores, isso também é importante. Porque talvez as chances são que se você não tem ali dos seus 18 anos de idade, que se você já tem um pouco mais de idade, as chances são que você teve outra profissão, que você fez outras coisas, que você teve outro aprendizado.
comece com esse nicho do que você já sabe. Comece atendendo pessoas parecidas com isso. Nesse linha da tua expertise que você já sabe ali, você vai ter mais argumentos e você vai se sentindo mais seguro para praticar isso. Comece por isso, por essa linha, que você vai obter mais êxito. Um pequeno passo para você engrenar, para já utilizar esses conhecimentos, essas habilidades que nós conversamos hoje sobre isso, escreva sobre o que você sabe. Você não precisa publicar. Se você está começando, escreva. Faça um texto, um pequeno texto. Fale mais sobre esse assunto. Treine sobre esse assunto. Faça esse discurso de frente ao espelho. Grave vídeo para você mesmo. Depois você deleta, deixa guardado, enfim. Mas pratique isso. Isso vai fazendo com que você tenha desenvoltura, que você vá conseguindo adquirir mais essa habilidade da prática e da prática. Entenda os teus limites e as tuas capacidades. Entenda até onde você como profissional pode ir, até onde você tem que, acho que aí não é para mim. Mas entenda que você ter limitações não quer dizer que você não vai precisar, não vai poder acolher as pessoas, não vai conversar com todas as pessoas de todas as profissões. E uma coisa melhor ainda para você fazer é você se inscrever para o meu método Bússola. Em breve, acredito que essa semana já vai estar liberadas as inscrições nesse Instagram, no Instagram do Instituto Saulo de Paula, a inscrição para o meu método Bússola. Nesse método eu vou disponibilizar para você várias ferramentas de todo um tempo de formação e prática que eu tenho. Vou te ensinar um passo a passo. Vou pegar você, na verdade, pela mão, explicar para você como que eu cheguei a estar atendendo como terapeuta, a ser mentor de terapeuta, prestar consultorias para as empresas com terapias. Vou falar para você desde a abordagem, disposição dos móveis, todas as principais técnicas. O método Bússola, inclusive, é as 4 principais técnicas que eu utilizo, que dá mais resultado e que você vai conseguir uma melhor satisfação de todos os clientes que chegar até você se você utilizar essas 4 técnicas. De uma maneira ou de outra, ele vai sair melhor do que ele chegou para você e vai dar muito significado na vida dele você utilizar essas técnicas. Quero desejar para você uma excelente semana, um forte abraço. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas comente esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, se inscreva no meu canal do YouTube também e eu ficarei muito feliz em ter você aqui comigo nas minhas lives, nos meus vídeos. Um forte abraço e até a próxima live. Até mais.